Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Cinder e hoje eu vou analisar a música Deus é Deus do Delino Marçal. Bora lá! Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Ok, então vamos lá. Temos aqui uma frase um comecinho crescente, né? Porque ele começou suave, né? Minha fé, com essa voz mais soprosa, né? Como se estivesse cochichando. E aí depois, né? Não está firmada nas coisas. Ficou nessa voz cochichada. Que podes fazer. Aí eu aprendi. Aí ele já começou a aumentar. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Aí ele já começou mais a voz mais falada, mais esse volume natural. A te adorar pelo que és. A te adorar pelo que és. É a mesma voz. Então, se você quiser pegar bem essa frasezinha aqui, sem incomodar a garganta, primeiro fala ela mais ou menos na altura que você quer cantar e depois canta. Você tem que sentir a mesma sensação, tem que fazer do mesmo jeitinho que você fala, você canta. Então, a te adorar pelo que és, a te adorar pelo que és. Aí depois seguiu. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. Aqui a gente tem uma frase que ela começa grande e vai descendo. Então ele faz como se quisesse chamar alguém lá fora. Dele vem o sim e o amém, dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. Que ele dá uma ênfase no só, né? Então, dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. Então, dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. Aí, né, ele volta para aquela voz cochichada. Ninguém. Aí, dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. Ah, Deus. Baixinho também, cochichado, como se estivesse falando com alguém pertinho de você sem querer falar alto. Seja o louvor, tudo nessa voz suave. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ok, então vamos para o refrão. Refrão é crescente igualzinho. Você vê que ele segue a linha de raciocínio que ele seguiu no começo da música. Ele começa suavezinho com aquele cochichado que eu falei. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, essa voz cochichadinha, igual ele fez no começo. Depois ele começou a subir. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, tudo aqui nessa voz aqui de falar mais alto para alguém que está um pouquinho mais distante de você ouvir. No caso daqui, não precisa ser muito distante, você não precisa estar muito longe. É mais um negócio tipo, se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. É a mesma voz ali que você usaria para falar assim, não esquece de pegar a manteiga e as 200 gramas de mortadela, tá bom? É tipo, nesse mesmo volume, como se a pessoa ela estivesse ali na porta de saída da tua casa, mas ainda não tivesse saído, ou seja, ela tá pertinho ainda, né? A não ser que você tenha uma casa muito grande, mas enfim. Então, é tipo esse mesmo volume e com o mesmo impulso, entendeu? E aí ele fez essa linha de raciocínio no refrão. Do mesmo jeitinho que ele fez o começo, ele fez o refrão, que começou suave e depois foi crescendo, né? Então, do mesmo jeitinho que você fez o começo, você pode fazer o refrão. Seguindo.
minha fé não está firmada. Aqui ele já começou mais crescente. Como ele tá repetindo o que ele já disse ali, ele tá usando. A gente não pode fazer igual ao começo. Então, por exemplo, aqui ele começou, minha fé. Não igual ao começo que ele fez, minha fé, porque você não pode repetir, você tem que, quando você repete o texto na mesma música, você tem que fazer com que isso soe como uma reafirmação e não como uma repetição, entendeu? Porque senão fica só uma repetição, você tá só falando de novo, só cantando a mesma frase de novo, não. Já a reafirmação é para você falar, no caso do texto dessa música específica, minha fé não está firmada, é como se você estivesse reafirmando, minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Minha fé não está, entendeu? Você reafirma, só reafirmando mesmo. Seguindo aqui. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Aqui ele deu uma enfeitadinha, né? Porque como eu falei, a gente começa a dar umas enfeitadinhas, não precisa ser muito não, tá? Não exagere. Mas a gente começa a dar umas enfeitadinhas na segunda vez que a gente repete, justamente para dar aquele ar de afirmação. Tô reafirmando o que eu acabei de falar. Não tô repetindo, eu tô reafirmando. Então, a te adorar pelo que és. Uma coisa assim que ele... mais é parecido aqui. Eu fiz do meu jeito ali, ele fez do dele. Mas você pode fazer do seu. Mas ele fez com esse tom de reafirmação. Ele mexeu ali, fez firulinha e tal, justamente para reafirmar. Então, esse é o jeito que dele numa sala reafirma uma coisa que ele já disse, você procure o seu jeito de reafirmar uma coisa que você já disse também, tá bom? Não precisa ser com firula, pode ser simples, mas tem que ser com um ar de reafirmação e não um ar de repetição. Ele veio sim, eu amei, somente dele mais ninguém. Essa parte aqui ela já era bem cheia no começo, né? Aqui ele deixou mais cheio ainda. Por isso que geralmente o começo ele define muito o restante da música. Porque aqui, se ele fizer só dele vem, eu sim, eu amém, igual ele fez antes, somente dele, isso aí seria uma repetição. Então você tem que pelo menos falar de uma forma diferente. Eu vou fazer sem firula, vou tentar dar um meu ar de afirmação. Dele vem, o sim, eu amém, somente dele, mais ninguém. Entendeu? Eu não fiz nenhuma firulinha, eu só quebrei um pouquinho o tempo e tal, deixei mais falado. Então você pode fazer a reafirmação do jeito que você quiser, mas tenta sempre colocar um ar de reafirmação. Ah, Deus, seja por louvor. Aí ele fez um louvor. É bem aquele, vou chamar alguém que tá lá longe. Louvor! Louvor! Ó, reafirmação. Vê como soa como uma reafirmação. Aquela voz, aquele impulso de como se você estivesse falando com alguém lá. Deus! Como se você estivesse chamando Deus ali. Deus! Tenta fazer... se você ver, soa até que bem chamado, assim, bem falado. É o mesmo impulso ali. Tenta fazer mais ou menos da mesma forma se você quiser fazer uma coisa parecida com o que ele fez. Mesma coisa que... Não! Como é que ele faz? Eu esqueci o que ele fala. Eu esqueci, eu não entendi muito bem o que ele falou aqui, eu esqueci a letra dessa parte, mas é no mesmo impulso. Bem chamada aqui, só que aí é como se a pessoa já estivesse um pouco mais longe e você estivesse tentando alcançar a sua voz a essa pessoa. Então sempre tenha em mente que quando você quer fazer uma voz mais forte e mais aguda, você precisa ter um alvo, ou pelo menos imaginar um alvo, ok? Eu adoro pelo que ele é, acho que houver, sempre será Deus. Eu adoro pelo que ele faz. Ah, tá.
Não o adoro pelo que ele faz. Não o adoro pelo que ele faz. Tem que ser mais ou menos isso. Então, não o adoro pelo que ele faz. Com o mesmo impulso, aí você vai ver que você não vai sentir dorzinha nenhuma na garganta. Mesmo esquema. E mesma coisa, ele está repetindo o texto, ou seja, tem que estar com som de reafirmação. Mais uma vez, aqui é uma reafirmação da reafirmação, ou seja, tem que ser mais afirmativo ainda, digamos assim, quando você repete pela terceira vez. Aí, ó, quebra de tempo. Ele não tá usando quase nada de melisma aqui. Certo? Impulso de chamar alguém. Pregação. Levante suas mãos e adore sempre, Senhor. Deus é Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Ó, a voz de cochicho aqui. Acabou triste esse clipe, né? Mas enfim. Ok, então essa é uma música que repete bastante a letra. Pra ela não ficar maçante ou assim, as pessoas meio que pararem de prestar atenção na mensagem da música em si, e deixarem tudo no automático, tenta você também não deixar automático, tenta sempre, ó, cada vez que você for repetir o texto, você tem que dar um ar de reafirmação, tá bom? Então, primeira vez você só falou o texto, segunda vez você reafirmou o texto, a terceira vez você reafirmou a reafirmação do texto, entendeu? Então tem que ser mais reafirmativo ainda do que a do meio, entendeu? Então sempre tenta dar esse ar de que eu estou reafirmando, senão a pessoa que está ouvindo você, querendo ou não, ela meio que se desprende da letra, por mais que ela entenda ali a letra e tal, ela vai se desprender se você não fizer algo diferenciado. E eu não estou falando de firulinhas, melismas e por aí vai, eu estou falando de algo que dê a entender que você está só reafirmando e não repetindo o que você falou anteriormente. Ok, então, eu espero que vocês tenham gostado dessa análise, espero que tenha dado para entender e até a próxima.